Alison Bota quase foi decapitada e teve seus órgãos colocados para fora do seu corpo, e apesar de tudo isso, inacreditavelmente, ela conseguiu sobreviver. Esse é um dos casos mais pesados que eu tenho conhecimento até hoje, por toda a violência, por toda a brutalidade que a Alison sofreu, e além desse caso nos deixar horrorizados com tamanha monstruosidade que certos seres humanos têm dentro de si. Meu nome é Arizona, e se você tem curiosidade sobre até onde a mente humana é capaz de chegar e seus mistérios, você está no lugar certo. Então já se inscreva no canal, deixa seu like e bora começar o caso de hoje. Alison Bota nasceu em 22 de setembro de 1967, em Port Elizabeth, na África do Sul, uma cidade cercada por praias. Ela é filha de Claire e Brian e tem um irmão mais velho chamado Neil. Quando ela tinha 10 anos de idade, seus pais se divorciaram e ela ficou morando com a sua mãe e seu irmão. A vida dela era super normal até o acontecido. Alison era muito popular no ensino médio e depois de se formar ela passou alguns anos viajando por vários países do mundo. Ao retornar para Port Elizabeth, ela começou a trabalhar como corretora de seguros, um trabalho que ela gostava muito. No dia 18 de dezembro de 1994, a Alison tinha 27 anos e nesse dia ela passou o dia curtindo com os amigos. Eles foram para a praia e à noite eles foram para o apartamento da Alison. Lá eles comeram uma pizza e ficaram ali jogando alguns jogos. Quando era aproximadamente 1 hora da manhã, os amigos foram indo embora, até sobrar apenas uma amiga, chamada Kim. E essa amiga ela não tinha carro, então a Alison se ofereceu para dar uma carona para ela. Depois de deixar a Kim na casa dela, a Alison retornou para o seu apartamento. Mas quando ela voltou, ela viu que haviam estacionado na vaga que ela costumava deixar o carro dela, que era bem na frente do prédio que ela morava. Então ela teve que dar uma volta ali pelo quarteirão. Ela acabou achando uma vaga um pouco mais distante, e nessa vaga não tinha muita iluminação, porque tinha uma árvore enorme que tapava a iluminação da rua, então era o local mais escuro. Quando a Alison estacionou, ela virou ali para o banco de trás para pegar umas peças de roupas limpas que ela tinha ali e a bolsa dela, para logo descer ali do carro e ir para casa descansar. Só que nesse momento que ela estava virada para o banco de trás, ela disse que sentiu um ar quente entrando dentro do carro. E foi aí que ela percebeu que a porta havia sido aberta. Então ela se virou, e quando ela se virou, ela se deparou com um homem que ela descreveu como alto, magro e loiro. E que com uma faca na mão, ele a ameaçou, dizendo que se ela não obedecesse ele iria matá-la. Aí ele mandou ela pular para o banco do passageiro. A Alison estava muito apavorada, mas ela procurou manter a calma e ela obedeceu ele em tudo, fez tudo o que ele mandou. Então ele assumiu o volante e dirigiu ali pela cidade. Depois de alguns minutos, ele se apresentou para Alison como Clinton, que posteriormente foi identificado como Franz Tutoit. E ele falou para ela que ele não tinha intenção nenhuma de machucá-la, que ele precisava do carro dela emprestado por 1 hora, que ele tinha uma cobrança para fazer, tinha um homem que estava devendo dinheiro para ele e ele precisava do carro emprestado. Então a Alison falou para ele que ele poderia ficar com o carro, que ela não se importava, que ela só queria descer e ir embora, só que ele não permitiu. A Alison insistiu algumas vezes, mas sem sucesso. A Alison pensou pular do carro diversas vezes, mas ela congelou. Ela sabia que ia se machucar muito e acabou desistindo. E então esse homem dirigiu até o outro lado da cidade e parou para pegar um amigo dele chamado Tians Kruger. A Alison conta que no instante que esse outro homem entrou dentro do carro, ela sabia que algo de muito ruim iria acontecer com ela. E então eles levaram ela para uma área bem afastada e deserta, pelos arredores da cidade. Era uma área bem escura e cheia de árvores, e era considerada perigosa. Quando eles pararam na mata, os dois homens comunicaram que iriam abusar sexualmente dela e perguntaram se ela iria reagir. A Alison estava muito assustada e não tinha muito o que ela fazer, era dois homens contra ela. Então ela disse que não. Depois de abusar dela, eles tentaram sufocá-la. Ela foi meio que desmaiando, mas não perdeu totalmente a consciência. E foi nesse momento que eles pegaram uma faca e a esfaquearam 35 vezes no abdômen. Depois de esfaquearem ela, eles acreditavam que tinham conseguido matá-la. Mas ao se afastarem do corpo, o Tios viu que uma das pernas dela teve um espasmo. Então ele decidiu voltar e esfaquear ela por pelo menos 17 vezes no pescoço, fazendo com que sua cabeça ficasse quase separada do corpo. A Alison conta: tudo que eu podia ver era um braço se movendo em cima do meu rosto, esquerda e direita. Seus movimentos faziam o som de algo molhado sendo rasgado. Era o som da minha carne, era o som da minha garganta sendo rasgada.
ela quase foi decapitada. Segundo a Alison, sua mente lutou para entender o que estava acontecendo ali. Ela disse também que ela não sentia dor, provavelmente pelos altos níveis de adrenalina que estavam em seu corpo. Depois que eles terminaram, a Alison conta que ouviu os homens conversando, e um deles perguntou: "Você acha que ela ainda está viva?" E o outro respondeu que ninguém sobreviveria a isso. O que eles não contavam é que nenhuma das facadas atingiu partes vitais do corpo. A via aérea da Alison estava dilacerada. O que favoreceu a respiração foi um dos buracos feitos em seu pescoço, que acabou levando ar para seus pulmões. Então ela ouviu passos e percebeu que os homens estavam se afastando dela. Apesar de todos os ferimentos e em cima de areia e vidro, que era o local ali onde ela estava, a Alison percebeu que ainda estava viva e ela lutou muito pela vida dela. Ela conta que o medo e o horror torceram todos os nervos do corpo dela e ela ficou totalmente consciente. Ela conta que ouviu os homens indo embora e que escutou um som muito alto e áspero. E então ela percebeu que esse som vinha do pescoço dela e como esse som era muito alto para ela, ela tinha medo que eles ouvissem e voltassem. Então ela colocou as mãos no pescoço para tentar abafar um pouco o som, mas os dedos dela afundaram nos cortes. Ela tinha muito medo de não conseguir sobreviver e ela pelo menos tinha que deixar uma pista de quem tinha feito isso com ela. Então com os dedos ela escreveu na areia o nome dos homens e abaixo ela escreveu: "Eu te amo, mãe". Quando os homens foram embora, a Alison começou a se mover em direção à estrada para tentar pedir ajuda. Quando ela começou a rastejar ali, ela sentiu alguma coisa saindo do abdômen dela. Quando ela olhou para baixo, ela percebeu que o seu intestino estava para fora. Então ela pegou um pedaço de camiseta que tinha ali pelo chão, que os homens haviam rasgado dela, para tentar estancar o ferimento e manter os seus órgãos dentro da barriga. E quando finalmente ela conseguiu levantar, a sua cabeça começou a cair para trás. Então imagina que cena horrível. Enquanto com uma mão ela segurava a camiseta para evitar que as suas vísceras saíssem, com a outra ela segurava a cabeça para tentar mantê-la no lugar. Ela conta que no caminho até a estrada ela estava enxergando muito mal e caiu diversas vezes, mas ela conseguiu chegar na estrada. Quando ela chegou lá, ela ficou deitada esperando alguém passar para ver ela. Não demorou muito para um carro passar, mas não parou. A pessoa do carro ficou muito assustada e seguiu. Depois passa um segundo carro e para. Desce dele um homem chamado Tim. Ele era estudante de veterinária e estava passando as férias na cidade dela. Ele manteve a calma quando viu o estado dela e conseguiu colocar para dentro a glândula tireoide dela que estava exposta. Ele também ficou conversando com ela para mantê-la acordada e também ligou para a emergência que demorou 1 hora para chegar. Quando ela chegou no hospital, os médicos ficaram chocados com a gravidade dos ferimentos dela e não podiam acreditar que ela ainda estava viva. A cirurgia durou cerca de 3 horas e após um tempo, a Alison disse recordar que um dos agressores queria lacerar especificamente seus órgãos reprodutores. Quando ela ganhou alta, seu corpo estava em perfeito funcionamento, mas devido às lacerações em seu útero, os médicos acreditavam que ela não poderia engravidar nunca. No hospital mesmo, antes de receber alta, a polícia foi até lá e levaram várias fotos de agressores e ela conseguiu identificá-los. Os 2 agressores foram rapidamente capturados e se declararam culpados de 8 acusações. Em agosto de 1995, eles foram sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, eles disseram que eles eram satanistas e que haviam feito um ritual e entregado o corpo da Alison como oferenda. Após sua repercussão, a Alison decidiu que precisava contar a sua história para o mundo, principalmente porque isso a ajudaria a superar seus traumas emocionais. Ela viajou para mais de 35 países, trazendo a violência sexual como pauta em regiões onde isso ainda é um tabu. Desde então, ela escreveu 2 livros, e em 2016, sua história de sobrevivência ganhou vida no filme Alison. Atualmente, Alison Bota é mãe biológica de 2 filhos, superando mais uma barreira, já que era clinicamente impossível ela engravidar. É terrível pensar em tudo que ela passou, mas por ser uma mulher muito forte, ela conseguiu superar e com sua história de vida ajudar outras pessoas. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e até a próxima.